transmitindo ali. E logo depois que a entrevista acabar, ela vai também para o YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio, tá certo? Vou já me preparar para fazer todas as formas aqui, né, possíveis para a gente fazer essa conexão, porque a gente vai conversar com a bióloga, a Vitória Mello. Ela é muito conhecida aqui no programa, porque ela é uma das, né, embaixadoras, é embaixadora, não é uma das, é a embaixadora também do Caxias Lixo Zero Nacional, e que faz um movimento, um fenômeno aqui em Caxias do Sul também crescendo a cada vez mais, mas ela também tem um projeto pessoal na sua linha de atuação como biólogo, que é a Casulo Sustentável. E a Casulo está com uma proposta bem interessante para os restaurantes, né? Como tornar os restaurantes mais sustentáveis também, aquele universo cheio de embalagens. Agora sim, vou virar a telinha para ficar tudo bonitinho, todo mundo poder acompanhar, já transmitindo ao vivo também pelo Facebook. Vitória, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Deixa eu ver aqui que tá aqui com o áudio da Vitória, que eu não tô conseguindo escutá-la. Vamos ver o que é. Tô sem áudio, Vitória. Se melhora? Agora sim, agora não. Isso. Bom dia, então, Beverly. É sempre um prazer estar aqui, tudo certo? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Vitória, o ano já começou, sei que os trabalhos do Caxias Lixo Zero também já começaram, né, desde fevereiro, mas essa é uma proposta tua, né, que tu leva para frente, né? Então, deixa eu primeiro conhecer um pouquinho do Casulo Sustentável, conta pra gente o que é, o que faz, como funciona, quanto tempo existe. Perfeito. Então, no Casulo Sustentável, essa é a minha iniciativa, né, para colocar esse meu propósito no mundo de transformar negócios e pessoas mais sustentáveis, né? Então, a gente trabalha com consultoria em sustentabilidade, com certificação Lixo Zero e também com educação ambiental. E dentro dessas frentes, né, a gente tenta transformar pessoas e negócios através desse pensamento mais circular, né, de economia circular, regenerativa e dos conceitos da sustentabilidade. Legal. Há quanto tempo já tem o Casulo? Faz desde 2019 que a gente está trabalhando com isso. Uhum. E ele qual o formato que funciona, por exemplo, Vitória? Porque a gente sabe que vários novos empreendimentos, eu digo novos no sentido de conceito mesmo, né? Às vezes já são negócios que existiam, mas um conceito novo, cooperam, colaboram, nem sempre tem uma sede física, por vezes são reuniões apenas virtuais, ou usam co-work quando precisa. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o modelo, né, de funcionamento da Casulo, quantos parceiros tem na proposta, porque suponho que deva ter vários outros profissionais também ligados, né? Perfeito, isso mesmo. Então, a gente trabalha com rede de colaboração, né? A gente acredita muito, e eu acredito muito no poder do coletivo, tanto que estamos aí no Caxias Lixo Zero também, né? Mas a gente trabalha, então, de duas formas, né? Então, principalmente através de consultorias. Então, quando a empresa nos chama, a gente vai até a empresa, né? E desenvolve lá uma consultoria ou uma assessoria. E a gente vai, de acordo com projetos, a gente vai agregando profissionais da área, né? Então, por exemplo, a gente tem uma frente de eventos sustentáveis, que a gente faz toda a gestão de resíduos desses eventos. Então, nessa parte, eu tenho uma parceria com uma empresa que vai fazer, uma startup que vai fazer a gestão dos resíduos recicláveis e uma outra que vai fazer a gestão dos resíduos compostáveis, né? Vai compostar os resíduos. Então, a gente tem também alguns workshops de educação ambiental específicos, também com parcerias especialistas de educação, de economia circular. Então, conforme o projeto, a gente vai agregando aí essa equipe maravilhosa que está sempre com a gente. Bom, sobre a questão dos restaurantes, né? Primeiro tem um problema, né? O problema é X. E aí vem uma tentativa de solução. Então, vamos começar pelo problema. Qual é o problema? Vamos lá, então. Sempre que a gente fala, né, de um negócio que está atuando no mercado, ele vai causar um impacto. Independente, não tem como não causar um impacto. A gente pode tentar minimizar os impactos negativos e maximizar os impactos positivos desse negócio. Se a gente for pensar em restaurantes, tem diversos tipos de impacto, mas talvez a gente pode focar num dos principais aqui, né, Beverly, que a gente até já esteve falando outros anos aqui sobre isso, que é sobre o delivery, né, ou todos os descartáveis que a gente acaba gerando dentro do restaurante, mesmo que se tem delivery ou se não tem, de qualquer forma, um restaurante gera muito resíduo orgânico e muito resíduo descartável. Né? E quando a gente está pensando e falando da realidade aqui do nosso contexto de Caxias do Sul, a gente não tem uma destinação para os resíduos orgânicos hoje no município, né? Pela coleta municipal. Então, quer dizer que todos os resíduos orgânicos, que acredito que é uma grande quantidade em peso, né?
que a gente gera todos os dias em restaurantes estão indo direto para aterro sanitário. Isso é um desperdício, né, de resíduo aí que poderia estar sendo reciclado através da compostagem e se tornando adubo, né, e voltando como nutriente para o solo. Então tem esse olhar assim do resíduo orgânico, e a gente pode pensar também no resíduo reciclável ou descartável, vamos chamar aqui, porque a gente sabe que ele é reciclável só na prática, na teoria ele não é reciclado de fato, principalmente esses plastiquinhos pequenininhos ou marmitas que estão contaminadas de alimentos, né? Então, como que a gente faz para pensar melhores soluções, né? E melhores opções para que a gente não esteja impactando tanto o meio ambiente, enviando quase todos os resíduos que a gente produz para o aterro sanitário, né? Perfeito, é bem isso aí mesmo. Sobre essa questão, né, da política, daquilo que é legislação mesmo, né? Política, eu quero dizer, regras voltadas a, né? Então, por exemplo, a gente, como população, nem sempre sabe como o município de Caxias do Sul regra essa questão da destinação desse material todo, né? Eu tenho visto, por exemplo, Vitória, alguns restaurantes que colocam, normalmente no fim do seu expediente à noite, às vezes até de madrugada, né? Uma quantidade enorme, né, de resíduos, esses orgânicos, misturado com algumas coisas que são também de embalagens, etc., no lixo comum, seja ele seletivo, seja ele o orgânico, né, e você acorda de manhã e aquilo tá cheio. Inclusive, a gente já entrevistou aqui a diretora-presidente da Codeca, e ela já explicou que não é assim que deve funcionar e que muitas vezes, contra as regras, a Codeca precisa colocar uma equipe mais cedo, né, para fazer a limpeza, para que a população não seja impactada, o contribuinte comum, né, aquele que nem tem nada a ver com o negócio, seja impactado, porque realmente é muito resíduo, né? É muito resíduo e, infelizmente, né, os nossos containers são ótimos, mas eles não são dimensionados para essa quantidade de resíduo de comércios, vamos chamar assim, né, e principalmente nesse sentido de alimentos. Então, tanto mercados quanto restaurantes acabam enchendo esses containers. Muitas vezes esses resíduos são contaminados, são misturados, né? Então, por exemplo, você vai pensar aqui numa hamburgueria, que é bem comum aqui em Caxias, quando vai comer um X, né? Normalmente tem aquele potinho de maionese de plástico com a colherinha de plástico. Quem que lava aquilo? Ninguém. E sabe que, para ser sincera, mesmo que lave, é um resíduo muito pequenininho, muito provavelmente vai se perder. Então, aquilo está misturado plástico com maionese, com o resto de X, coloca tudo num saco e põe no container. Então, é uma situação bem delicada, bem complicada, né? Existe uma iniciativa Beverly em vários municípios do Brasil, que é uma coisa bem bacana, tem em Porto Alegre, inclusive, mas aqui em Caxias a gente ainda não tem, que é a lei de grandes geradores. Então, essa lei, ela basicamente coloca uma metragem cúbica e uma quantidade mínima de resíduos que uma pessoa, um contribuinte, vamos dizer assim, pode colocar na coleta seletiva. Quem produz mais do que aquela quantidade, aquela metragem, tem que pagar como grande gerador e é responsável por destinar o seu resíduo. Então, hoje acontece, mas somente com indústrias, né, com plantas grandes. Salas comerciais, assim como em restaurantes, não acontece. Então, realmente, a gente gera esse problema aí dos containers, né, e também, infelizmente, desse resíduo estar indo nem sempre para o lugar certo, por conta de contaminação e falta de iniciativas de compostagem na cidade, né? Mas, claro, isso pode ser resolvido internamente dentro do restaurante. Bom, então esse é o problema. Eu lembro que quando você menciona que a gente já conversou sobre isso, eu lembro exatamente que momento foi isso. Eu quero resgatar porque foi muito importante, né? A gente se esquece muito rapidamente. O brasileiro tem quase que uma memória curta para essas coisas, né? Foi durante a pandemia, se criou todo um movimento internacional planetário, né? Porque as pessoas elas não saíam de casa, os restaurantes tinham horário para trabalhar, até para não perder emprego, não fechar estabelecimentos. Uma das alternativas foi delivery. Prédios fizeram estruturas para receber esses entregadores, né? Criaram aberturas nas suas grades para entrega rápida de pizzas, de alimentos. Foi toda uma adaptação, né? Só que com isso veio um acúmulo, um excesso de embalagens, porque era tudo, então, né? Aquilo que a gente hoje equilibra, divide entre entrega e aquilo que é consumido no restaurante. Ainda assim tem um problemão. E imagine aquilo tudo no planeta inteiro sendo praticamente só com entregas, né? E tinha que chegar quente, e tinha que chegar separado, com uma boa presença
representação. Então, realmente foi um movimento, assim, muito incrível, né? E que despertou essa preocupação, porque a gente nem se dava conta disso, né? Não se dava como consumidor, que a gente usava tantas embalagens e começou todo o movimento. Bom, isto posto, de lá para cá, Vitória, se criou um hábito de sim consumir muito mais alimentos em casa. Ficou isso como legado da pandemia, né? Então, daqui para frente, quais são as possíveis soluções? Perfeito. Então, essa timeline que eu estava até conferindo foi mesmo 2020, Beverly, que a gente conversou. Não sei se foi 2020 que a gente conversou, mas que foi lançada esse movimento ali, né, para a gente justamente repensar a quantidade de resíduos que a gente produz, a quantidade de embalagem que vem com os nossos alimentos, né? Que foi lançada, então, essa campanha que é da ONG Oceana, junto com a ONU Meio Ambiente, que chama Delivre de Plástico. Foi sobre isso que a gente conversou aqui, né? E realmente ela trouxe à tona isso, essa quantidade de resíduos plásticos que vem junto com o nosso pedido, porque nós, como consumidores, queremos receber o alimento. A gente não quer toda aquela embalagem. Mas claro que a gente tem que entender que do outro lado tem um estabelecimento que precisa fazer aquele alimento chegar até nós de maneira segura, higiênica, né, e tudo mais. Mas claro que a gente pode pensar em maneiras de fazer isso impactando muito menos, né? Então, a pandemia realmente foi um alerta, assim, para isso, porque a gente teve toda essa movimentação e essa mudança de comportamento, como tu trouxe. E depois disso a gente tá nesse movimento, assim, né? Essa campanha, ela fez uma pressão muito grande, principalmente em aplicativos de comida, porque ela entende que os aplicativos de delivery, né, que se comunicam diretamente, têm maior poder de barganha, assim, com os restaurantes. Então, até o iFood, que é um dos maiores deles, né, assumiu um compromisso público em 2021, que até 2030 ele vai zerar até 2025, ele quer zerar a poluição plástica das entregas deles, até 2025, é isso aí. Então ele está com diversas estratégias ali para tentar substituir as embalagens plásticas por embalagens compostáveis, biodegradáveis, ou ainda, por que não, retornáveis, né? Então é legal que a gente recicle ou composte nosso resíduo, mas melhor ainda é não gerá-lo, né? Então se a gente consegue reutilizar esses resíduos de uma maneira lógica, e aí se a gente vai fazer um recorte a nível internacional, principalmente a Alemanha, por exemplo, que é um país que é muito avançado nesse sentido, tem centenas de startups lá que estão gerenciando esse problema de deliveries através de empréstimo, então transformando o produto num empréstimo. Eu não compro a marmita de isopor, né, eu como restaurante, e entrego para ti, tu que se vire com ela, né, depois o poder público e faça alguma coisa com aquele resíduo. Mas sim, eu me responsabilizo comprando uma embalagem reutilizável e junto com ela vem esse serviço de limpeza, higienização, coleta de novo no cliente e traz para o restaurante, sabe? Daí pontos de coleta, onde tu devolve, enfim. Então tem muita inovação vindo junto com esse movimento também. Muito legal. Bom, nasce então esse projeto, né, da Casulo aqui para Caxias do Sul, ou enfim, para a região, mas pensando aqui na nossa aldeia, como ele vai funcionar? Qual o diferencial, o que ele traz? Legal. Então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com restaurantes, né? Eu acho que a gente consegue ali fazer, através de estratégias simples e muito facilmente aplicáveis, a gente consegue causar uma grande mudança e a curto prazo, assim. Então, isso me deixa muito empolgada, assim, e eu vejo que os restaurantes têm essa necessidade, mas nem sempre tem ali o tempo disponível para conseguir pensar numa consultoria a longo prazo e tudo mais. Então, a partir disso, eu pensei nessa mentoria online e coletiva. Então, assim, a gente consegue tornar isso acessível de várias maneiras, né? Então, a gente consegue atender mais pessoas ao mesmo tempo, online, para ser mais prático e também conseguir acessar de qualquer local, né? E assim a gente consegue, dentro dessas, vai ser uma mentoria de 4 semanas, tá? Com encontros uma vez por semana. Então, 4 encontros durante um mês, a gente vai estar entrando em todos esses tópicos, assim. Então, como que a gente pensa? Essa parte de gestão de resíduos, que é, sim, muito, muito importante, mas práticas ambientais, num geral, né? Como que a gente também pensa na parte socioambiental, né, Beverly? Que isso é uma coisa bem bacana. Então, como é que
qual que é a responsabilidade socioambiental do teu estabelecimento? Como que ele pensa a cadeia produtiva? Então, a gente tem que pensar também o que a gente está apoiando, né? Se a gente está comprando nossos ingredientes de uma agroindústria local aqui do interior de Caxias ou de uma multinacional, né? Então, isso muda muito o nosso impacto, né? Como que a gente consegue focar no localismo? Como que a gente consegue praticar preços justos, tanto com os nossos fornecedores, para apoiar uma cadeia justa, né? Quanto com o nosso público, com o nosso cliente final também, né? Se a gente consegue, de alguma maneira, apoiar iniciativas socioambientais, então, fazer parte de alguma ONG, então, agora que, por exemplo, né, trazendo um exemplo do Caxias Lixo Zero, colocar um ecoponto do Caxias Lixo Zero, receber alguns resíduos especiais e se responsabilizar pela destinação deles. Então, tem muitas ações que a gente pode fazer dentro de um estabelecimento. São ações simples de serem executadas, e com uma comunicação bacana, a gente consegue posicionar esse restaurante, não, esse estabelecimento, como um negócio que se preocupa com a sustentabilidade, que se preocupa com o planeta, né? E colocar isso, por que não, nas estratégias de marketing também. Então, a ideia é justamente a gente pensar em sustentabilidade em todos o seu tripé, né? Quando a gente fala nessa palavrinha, muita gente acha que a gente está falando só em meio ambiente, mas, na verdade, sustentabilidade é meio ambiente, é social e é econômico também, né? Então, tudo isso tem que se equilibrar para funcionar e ser sustentável, efetivamente, né, a longo prazo. Perfeito, nossa, muito interessante isso. Como é que as pessoas, enfim, né, agora os donos de restaurantes, os sindicatos ligados, né, podem enfim, participar, chamar para quem sabe começar. Imagino que tem todo um mapeamento, uma personalização por área, por setor, por tipo, né, de oferta alimentar, por atuação, se é maior, se é menor, mas está valendo para qualquer perfil, né, de restaurante. Perfeito. Qualquer perfil de restaurante, bar, cafeteria, né? Qualquer negócio aí do setor gastronômico pode participar. A gente vai sim fazer essa. A gente já chamou de mentoria porque a ideia é ter trocas, né? Então vai ser uma conversa aberta, a gente vai ter atividades, exercícios práticos, né? Para levar para fazer no restaurante. Daí semana que vem traz os problemas, a gente debate juntos, troca experiências. Então a ideia é ser um movimento muito de muita troca mesmo, não uma aula estática lá, né? E que a gente consiga, ao fim dessas 4 semanas, ter resultados visíveis já. Então, essa é a ideia. E para quem tiver interesse, né, Beverly, a gente está nesse momento divulgando uma aula gratuita, que é tipo uma amostra grátis dessa mentoria, até para as pessoas verem se conecta com o propósito delas, né, para ver se faz sentido o que a gente está entregando com o que ela está esperando, e daí, se fizer sentido, a pessoa pode se inscrever. Para acessar essa aula, é só acessar o nosso site ou o nosso Instagram. O Instagram é o Casulo Sustentável, ou o site casulosustentável.com/restaurante. Ali vai ter todas as informações, pode deixar teu e-mail para receber as informações quando a gente abrir as inscrições, que vai ser daqui a alguns dias. E acho que também é legal informar que a gente está com vagas limitadas, né? Então, como a proposta é essa proximidade, a gente vai ter apenas 15 vagas para conversar aí com essas pessoas ao longo dessas 4 semanas. Perfeito, então. Vitória, obrigada, viu? Parabéns pela iniciativa. Um forte abraço para você. Muitíssimo obrigada, Beverly. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, esse conteúdo fica disponível em vídeo no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Também está lá disponível no YouTube, para quem quiser compartilhar. Eu tenho alguém que já faz, né? Sei lá, tem um restaurante. E às vezes também a gente está falando assim, quando a gente fala em negócio, a gente sempre pensa em grandes negócios, né? Mas